E a gente fala agora que a expectativa da Warren Investimentos é de que o Copom mantenha a Selic em 15% ao ano. A gente vai conversar um pouco mais sobre essa expectativa com Luiz Felipe Vital, estrategista-chefe de macro e dívida pública da Warren Investimentos. Muito bem-vindo, Luiz. Mais uma vez, bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde, Muriel. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Quero muito te ouvir diante dessa expectativa para o Copom, para a reunião que começou já e que deve ter um resultado amanhã, uma decisão que não deve surpreender o mercado, realmente deve ser de uma manutenção, mas a gente fica na expectativa pelo comunicado, né? O que a gente precisa ficar atento para esperar com relação a futuros, então, comunicados? Qual que pode ser a linha que Gabriel Galípolo e que os outros dirigentes podem seguir aí durante o comunicado dessa reunião? Perfeito, Muriel. Porque essa é uma decisão que a gente não deve ter surpresa nenhuma em relação à decisão de taxa de juros. Acho que o mercado todo praticamente é consensual que o Banco Central vai manter os juros em 15%, mas o mercado está muito mais preocupado em relação à comunicação. O que vai aparecer de comunicação? Então, hoje no cenário da Warren, o que a gente tem? Que a gente está com um setor externo bastante estável, o cenário internacional está estável, a gente tem a inflação dando sinais, com um cenário mais benigno, principalmente de inflação, também temos a atividade eh, gradualmente desacelerando e o mercado de trabalho, que era uma preocupação até pouco tempo atrás, que o mercado de trabalho vinha muito forte, ele começa a mostrar uma inflexão. Ele começa a fazer a curva, mostrando algum sinal de que está reagindo à política monetária. Então, na nossa visão, essas são condições que abrem espaço para que o Banco Central comece a cortar juros. Então, a partir de janeiro, teria espaço para calibrar a taxa de juros, que a taxa de juros está num patamar que é bastante alto, bastante restritivo. Então, uma calibração, por exemplo, 0,25 já começa um ciclo, mas começa a calibrar ainda bastante restritivo, ainda com a inflação convergindo para o centro da meta, mas diminuindo um pouco o tamanho do aperto monetário. Então, aí abriria espaço para a gente, até o final do ano de 2026, chegar com a taxa mais próxima de 12%, mais ou menos. E os sinais para isso devem aparecer na comunicação do Banco Central, seja no comunicado amanhã ou na ata na semana que vem. Perfeito. E aí queria até entender e relembrar um pouco do que a gente tem visto, porque existe uma discussão e está muito claro que a gente está percebendo que agora a economia está respondendo ao movimento feito pelo Banco Central de alta de juros, alta altíssima de juros. E aí eu queria muito entender quais são os dados que foram recentemente divulgados e que confirmam esse cenário de que a gente está vendo, então, um cenário, inclusive, mais contracionista funcionando para a nossa economia. A gente teve o PIB, por exemplo, que já está mostrando talvez até um caminho aí de que dá para pensar já num corte de juros no ano que vem. E já aproveito para te perguntar, inclusive, se vocês da Warren já estão pensando num corte em janeiro ou então em março. Ah, perfeito. Porque o PIB, de fato, ele veio mais fraco. Acho que o mercado, de forma geral, esperava 0,2, o PIB veio como 0,1. E se você tentar abrir os números do PIB, fica muito claro que aqueles setores que reagem à política monetária, eles estão desacelerando bastante. Mas a gente teve uma sequência de outros dados que seguem a mesma linha. Então, quando a gente olha vendas no varejo, a gente olha o IBC-BR, que é o dado de atividade do Banco Central, todos eles mostrando essa desaceleração gradual que eu venho falando, que inclusive é um sucesso para o Banco Central conseguir desaquecer a economia de uma forma saudável, de uma forma gradual. Talvez o único dado que não surpreendeu os economistas foi o dado de serviços. Serviços veio um pouquinho mais forte que a expectativa, mas tudo isso fecha nesse diagnóstico que a gente faz de política monetária. Por quê? A gente tem um mercado de trabalho que no Brasil continua bastante forte, mostrou resiliência por bastante tempo, e ele teve um aumento também na renda real do trabalho, na remuneração do trabalhador, e tudo isso acaba pressionando o setor de serviços e inflação de serviços também. Então, o dado de serviços ter vindo um pouco mais forte, ele conversa com o restante do cenário. Mas esse é um item dentre todo um cenário que mostra uma política monetária que está funcionando bem. Lembre-se que no início do ano a gente tinha como preocupações para o Banco Central a questão da credibilidade do Banco Central, completamente superado. A questão se a política monetária funciona ou não, completamente superada. A questão de os canais estão desobstruídos, também superados. Então o Banco Central fez um excelente trabalho que
com condições agora da gente começar a pensar em corte de juros. No nosso cenário aqui da Warren, 25 pontos ou 0,25% a partir de janeiro. Quando a gente olha o restante do mercado, eu diria que o mercado está mais ou menos um terço, dois terços. Um terço acredita em cortes em janeiro, dois terços acreditam em cortes em março. Desse pessoal que acredita em março, muitos deles falam em esperar um pouco mais a reancoragem da inflação, que a gente vê de uma forma bastante positiva, e a questão de trocas no Banco Central. A gente tem a troca de dois diretores que vence o mandato agora no final do ano, e o que a gente entende é que o Banco Central hoje já tem uma institucionalidade, o Gabriel Galípolo vem falando bastante disso, uma institucionalidade muito grande, e as decisões elas não passam a ser mais dependentes de diretor, elas são dependentes de toda a instituição e a governança desse processo que envolve o Copom. Então a gente continua na ponta mais otimista de cortes a partir de janeiro. Perfeito. E aí queria entender também um pouco do cenário que você está enxergando, olhando daqui para frente, até com uma preocupação com relação à dominância fiscal. Lá no começo do ano a gente teve muitas pessoas citando essa possibilidade, falando o quanto que a gente já estava com uns juros muito altos na época e estava demorando para fazer um efeito. E aí eu cito especialmente o setor de serviços, a gente viu o quanto o setor de serviços estava resiliente e a gente sabe que o mercado de trabalho também. Nesse último resultado do PIB, a gente viu os serviços até sentindo um pouco mais o impacto, né? Até queria entender se na sua avaliação a gente conseguiu comprovar que nesse ano realmente não estamos em dominância fiscal e nem passamos perto disso. Ou não, você discorda? Como é que você enxerga isso, Luiz? Exato. Muriel, eu colocaria a questão da dominância fiscal como mais um dos pontos que foi superado. Perfeito. Não que a questão fiscal do Brasil tenha sido superada. O Brasil ainda vai precisar fazer alguns ajustes fiscais, alguns ajustes em receita e despesa, e, de forma geral, ajustes que ajudem a equilibrar as contas públicas e trazer uma trajetória mais favorável para a dívida pública. Mas eu digo que a questão da dominância fiscal foi superada porque essa era uma preocupação lá atrás. Quando o Banco Central deu um choque nos juros e a economia não respondeu automaticamente ou não respondeu logo em seguida, veio essa discussão de um fiscal tão deteriorado que tira a potência da política monetária. Eu acho que isso foi sendo superado, não porque o fiscal melhorou, mas porque a política monetária de fato mostrou o seu valor, mostrou que funciona, inclusive com as suas defasagens. Lembrando que quando o Banco Central faz um aumento de juros, o impacto esperado desse aumento, normalmente, ele é no que a gente chama de horizonte relevante de política monetária. A gente está falando de 15 a 18 meses à frente. E isso começa a dar sinais, isso dá sinais mais claros. O próprio mercado de trabalho dando sinais mais claros. Serviços com defasagem também, mas também dando. Talvez o PIB, que é um dos indicadores de atividade mais defasados que a gente tem, já mostrou sinais de que aqueles setores sensíveis à política monetária estão desacelerando. Então, acho que isso fecha um quadro muito importante, criando as condições para que o Banco Central comece um ciclo de corte de juros. E cortar juros talvez seja o menor dos problemas. Acho que a grande dificuldade é cortar juros de uma forma a não colocar em risco a sua credibilidade. E eu acho que isso é o que a gente espera vir no comunicado amanhã. Então, no comunicado, a gente espera algum tipo de comunicação, onde o Banco Central não necessariamente ele vai se comprometer com um corte, ele não vai garantir ou contratar um corte, mas ele vai fazer uma linguagem que consiga abrir as portas, caso ele entenda que em janeiro esse corte vai ser adequado. Agora, Luiz, a gente tem também divulgação de IPCA. Eu queria até entender como é que vocês estão enxergando o caminho que a inflação está fazendo, está percorrendo. A gente está vendo que ela está cada vez mais indo em direção à meta. Eu diria até que indo em direção ao teto da meta, pelo menos nesse primeiro momento, inclusive com previsões já para os próximos anos. Como é que vocês também estão enxergando esse caminho que a inflação tem feito, está fazendo sentido? E a gente, inclusive no Boletim Focus dessa semana, a gente viu uma atualização importante de 12% para 12,25%. Está junto com o que vocês estão prevendo também quando a gente pensa nesse cenário de taxa de juros também, muito por causa da inflação ou não? Pois é, a questão da inflação, o dado de inflação sai amanhã, nossa projeção de inflação para amanhã é 0,18%. Mas pensando nas últimas leituras que a gente viu de IPCA, o que está pesando mais na inflação? Inflação de serviços. Inflação de serviços ela segue mais alta e a inflação que é intensiva em mão de obra, intensiva em trabalho.
esses são os itens que vêm mais pressionados, rodando ali por volta de 6%. Então, esses são itens que rodam ao redor de 6% por uma meta de inflação de 3%, ou seja, puxando bastante essa inflação para cima. Mas isso tudo conversa com esse cenário macro que a gente discutiu aqui, de um mercado de trabalho que ainda está dando os primeiros sinais. E o segundo ponto importante que a gente tem aqui é o que o modelo do Banco Central vai mostrar de projeção de inflação. Até a última ata do Copom, o modelo do Banco Central mostrava 3,2% lá no segundo trimestre de 2027. Ou seja, com essa trajetória de juros que está prevista na pesquisa Focus, o modelo do Banco Central está dando uma inflação bem próxima do centro da meta. Então, já criando condições para que o Banco Central comece a cortar. Aí a pergunta natural seria, mas Vital, esse 3,2 não é 3%, não é a meta de inflação, mas a gente está em 15% de taxa nominal, é uma taxa bastante acima da taxa natural de juros da economia, e iniciar um ciclo de cortes mantém essa taxa em patamar restritivo. Então a gente acha que já tem condições para isso. E quando a gente vê o mercado mudando as projeções lá na pesquisa Focus, que terminaria 2026 em 12% e não mais em 12,25%, é como se fosse o mercado, no jargão, aumentando o seu orçamento de juros, aumentando, vendo que existe espaço para que o Banco Central corte ainda mais ao longo do ano de 2026. Muito bem, Luiz Felipe Vital, estrategista-chefe de macro e dívida pública da Warren Investimentos. Obrigada mais uma vez, Vital, pela presença aqui. Volte sempre, viu? Muriel, foi um prazer. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.